Cardoso e Marcos Piangers. Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, ela é a Ana. A gente é casado há 15 anos, agora em junho vai fazer. 15 anos! É coisa. Não é fácil. Alguém é casado mais tempo aqui? Levanta a mão. Heróis! Heróis! Tem uma forma de você... Na verdade, existem duas formas de você ficar casado bastante tempo. Uma é você não conversando. Arruma uma jardinagem, pescaria, saca? Outra, a mulher faz uma parada, você faz outra. E tem um outro jeito que é conversando bastante. Que eu acho que foi a forma como a gente escolheu ficar junto. Falando sobre o que a gente sentia, tentando entender os nossos sentimentos e se ajudando quando os nossos sentimentos não eram socialmente aceitos. Porque a gente teve filho muito cedo. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Melhor coisa que nos aconteceu, é ou não é? Incrível, incrível, mudou a nossa vida, é uma iluminação, uma bênção, uma dádiva, a maior missão de um ser humano. Quem não tem filho, levanta a mão. Aproveitem a vida. Durmam, e leiam livros, e vejam filmes. E namorem, porque depois é difícil. Naqueles 9 meses, o casal tem que engravidar junto, e quando chega o filho, você passa por uma série de emoções, e muitas das emoções são complicadas de, inclusive, falar publicamente, porque você sente vontade de fugir. O homem sente vontade de fugir, a mulher sente vontade de fugir, a mulher se sente solitária, o homem se esconde no trabalho, e você não entende as suas emoções, os seus sentimentos. E como você vai educar uma criança, como você vai falar para uma criança, explicar como é a vida, como você vai ensinar a criança a lidar com as suas emoções, os seus sentimentos, se você não entende os seus sentimentos, velho. Se você não consegue entender o que você está sentindo. E é por isso que é necessário falar e conversar e viver uma vida de análise. E o começo é bem difícil às vezes. Ninguém conta pra gente que a maternidade às vezes pode ser muito cruel e solitária. Ninguém avisa que o teu marido vai querer ficar mais tempo na rua e que de repente a tua vida tu vai ficar muito tempo sozinha com um bebê em casa. Quando tu descobre que o amor vira isso, às vezes a gente fica até meio contra o casamento. Eu nem vi o casamento real hoje, para vocês terem uma ideia. Mas, quando a gente tem filho, a gente começa a se deparar com as nossas emoções e com as emoções e os sentimentos do nosso filho, certo? E se a gente não se entende, a gente não entende o que o filho está passando. É muito difícil explicar para o seu filho por que ele tem que se comportar, porque ele não pode expressar a raiva dele, se você muitas vezes expressa a raiva de uma forma descontrolada. E com criança, não sei se vocês já perceberam, mas a gente não trata a criança que nem gente. A gente trata a criança como criança, a gente desdenha de criança, a gente tira a coisa da mão da criança. Não é? A gente diz, cala a boca, fica quieto. A gente é agressivo às vezes com os nossos próprios filhos, que a gente diz que ama, mais do que tudo, mais do que a vida, amor incondicional. E às vezes a gente é agressivo, porque a gente tem alguma coisa mal resolvida dentro da gente. Eu tenho um amigo que ele conta uma história. O filho dele brincando no banco de trás, brincando de magia, e ele dirigindo, e aquela impaciência, aquele trânsito complicado, e quando você está impaciente, quando você está de saco cheio, você está infeliz, e eu não sei se é o seu trabalho, eu não sei se são os seus relacionamentos, mas você está impaciente, e você tem um problema, uma crise de conexão, e o filho brincando, e ele, para de brincar, para de falar, e o filho brincando de magia, atrás, no banco de trás, e ele vira para o filho e fala assim, para de falar, para de brincar, magia não existe. E o filho olha para ele e diz assim, eu sei que magia não existe, só que eu sou criança. Eu estou brincando. Não é justo com os nossos filhos que a gente passe muitas vezes a nossa frustração para eles. Eu costumo brincar que uma mãe, às vezes, quando está amamentando, não está só passando nutrientes. Se ela estiver triste, magoada, frustrada, e se ela não conseguir tirar esse sentimento dentro dela de outra forma, isso passa para a criança, gente. É muito difícil a gente falar sobre os nossos sentimentos. Tem gente que passa a vida toda
e não consegue nem entender e muito menos falar. Né? Tem mãe que você pergunta assim, como é que você está? Estou bem, porque a Marina melhorou, não está mais com febre. Fala da Marina, mas não fala dela. Né? Ou aquele vô que você sabe que está mal, que está doente. E aí, vô, melhorou? Eu e a tua avó, a gente está com uma tosse. Fala no coletivo, mas não fala dele. Ou aquela tia que sempre põe Deus no meio. Tia, você está bem? Deus me abençoou. Hoje foi um dia difícil, mas é que Deus quis assim e não sei o quê. É muito difícil falar dos sentimentos. Mas é muito poderoso falar dos sentimentos. Sabe por quê? Porque o nosso sentimento, sobre os nossos sentimentos, a gente é autoridade máxima. Ninguém pode chegar para ti e falar, tu tem que sentir isso, tu não pode sentir isso. A pessoa que sabe o que está sentindo é só ela mesma. Só que tirar isso da gente é muito difícil. E a gente quer que os nossos filhos saibam falar, né? A gente pergunta, como é que estava na escola? A gente quer saber de verdade. Gente, estamos vivendo uma epidemia de suicídios. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios duplicou entre jovens, crianças. 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. E é uma preocupação constante. Mas como que a gente vai saber o que os nossos filhos realmente estão sentindo se muitas vezes nem a gente consegue falar o que a gente está sentindo? E a nossa crise é uma crise de desconexão. A gente está sempre em outro lugar. A gente está sempre desconectado do nosso filho. É esse o problema. A gente está sempre correndo, a gente está sempre trabalhando, e quando a gente está em casa, a gente está sempre no celular. E quando a gente, alguém fala alguma coisa, vamos se encontrar, vamos tomar uma cerveja, nunca a gente tem tempo. Mas a gente fica até as 3 da manhã jogando Candy Crush, curtindo foto no Instagram. É uma crise de conexão, uma crise de conversa. Lá em casa a gente decidiu tirar toda a tecnologia e utilizar uma técnica super antiga, não sei se vocês já ouviram falar, se chama conversar. Vocês já ouviram falar nisso? É uma técnica antiga, os mais antigos usavam. Depois vocês procuram no Google, procura conversar, tem uns tutoriais no YouTube. Aí é mais ou menos assim, você abre a boca e fala umas coisas, e seu filho ouve, e ele fala, e você presta atenção, e ouve o que ele tem para falar, e você reconecta, e você entende o que ele está sentindo, e muitas vezes o nosso filho nos explica o que a gente está sentindo. É ou não é? Muitas vezes o nosso filho nos ajuda a ser mais paciente, mais calmo. Nosso filho nos ajuda a entender a nossa impaciência, a nossa frustração com os nossos relacionamentos ou no nosso trabalho. A criança que entende os sentimentos vai nos falando a importância de expressar o amor, a importância do abraço, a importância da reconexão. Quando eu percebi isso, que ser agressivo, botar de castigo, dar palmada, só me distanciava das minhas filhas. E conversar era a coisa mais difícil de fazer, mas era a coisa certa. Era a forma de educar. Você conecta com o filho e opta pelo caminho mais complicado naquele momento, que é você se abaixar e explicar por que ela não pode comprar 30 quilos de chocolate no supermercado e por que ela teria que se levantar do chão do supermercado, porque todo mundo está olhando. A filha de um escritor que fala sobre família, deitada no chão e gritando. Eu estava no Zafari um dia desses, nessa situação. E passou um cara, me olhou e disse assim, escrever é fácil, né, malandro? Escrever é fácil, a vida real é difícil. E aí você tem que se abaixar e não usar artifícios e fórmulas rápidas, como briga, palmada, desconexão, dureza. Você tem que baixar e explicar por que você tem que ser firme e ao mesmo tempo gentil. A gentileza é o respeito pela pessoa, a firmeza é o respeito pela situação. A gente consegue criar filhos completos, com limites e afeto. E às vezes a gente falha no limite, e às vezes a gente falha no afeto. Mas essa é a única forma de criar crianças preparadas emocionalmente para o futuro. Porque hoje a gente falou muito de escola, e muito de educação, e muito da responsabilidade das instituições e dos professores. Mas não tem ninguém que tenha um impacto maior nos nossos filhos e na educação do que os pais. É com a gente, não é com a professora.
não é com a babá, não é com Netflix e não é com o YouTube. É com a gente, e o que a gente faz fala mais alto do que o que a gente fala. O que a gente faz em casa vai determinar como o nosso filho vai se comportar dentro de casa. Quando a gente tem uma conexão e uma proximidade, uma das coisas mais bonitas é que o nosso filho nos ajuda a entender a nossa vida. A Aurora sempre me perguntava por que eu tinha que sair para trabalhar. E quando os nossos filhos nos perguntam por que a gente tem que sair para trabalhar, o que a gente responde para eles? Ganhar dinheiro, pagar conta. Dinheiro. O que mais? Pagar conta. Porque eu tenho que pagar a sua escola. Porque eu tenho que pagar os brinquedos que eu compro para você, filho. Já joga na criança, né, mano? A culpa é sua que eu tenho que trabalhar. Eu acredito que o nosso trabalho é mais do que isso, não é? Porque quando a gente fala para o nosso filho, eu estou indo trabalhar porque eu tenho que pagar conta, a gente está ensinando para o nosso filho que a vida é pagar conta. Que você vai nascer, crescer, pagar conta e morrer. Essa é a sua vida, filho. Você pode odiar o seu emprego, mas você vai ter que pagar a conta. E essa é a missão do ser humano no mundo, pagar a conta. Quando a Aurora é muito próxima, é muito colada em mim, ela quer sempre brincar. Então, quando eu saía para o escritório, ela sempre perguntava, pai, eu quero ir com você, pai, eu quero trabalhar no escritório. Quando eu levei ela no escritório, ela, onde que é a minha mesa? Eu quero meu crachá. Ela queria ficar perto de mim. Mas quando ela me perguntava por que você tem que trabalhar, eu respondia dinheiro, eu pensava, cara, eu estou ensinando a pior coisa para minha filha. Não é só dinheiro o meu trabalho. E eu comecei a pensar, o que eu faço e por que eu faço? Então, se você tem esse questionamento do seu filho, é o seu filho tentando educar o seu sentimento e achar o seu propósito no seu trabalho. Eu comecei a entender que o que eu faço é ajudar as pessoas. De alguma forma, todo mundo aqui no seu trabalho ajuda as pessoas, realiza o sonho de outras pessoas, não é? Conversa, atende bem, fala com as pessoas, ajuda as pessoas a realizarem um sonho. É isso que o papai está fazendo quando o papai vai trabalhar. É isso que a mamãe está fazendo quando a mamãe vai trabalhar. A mamãe está ajudando o mundo a ser um lugar melhor, filho. E aí você ensina para o seu filho que a vida não é crescer, nascer, crescer, pagar conta e morrer. É nascer, crescer, mudar o mundo para melhor e morrer. E eu acho que isso a gente pode chamar de uma boa vida. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijinho, beijinho.